paz do Senhor. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo a Filipenses, no capítulo de número 1, no verso de número 12. Eu vou estar fazendo a leitura na versão revista e atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E que coisas aconteceram a Paulo? Sobre que Paulo está falando nesse verso? É importante a gente saber que a carta a Filipenses é uma carta chamada Carta da Alegria. Alegria esta que Paulo expõe quando ele escreve nessa carta toda a sua gratidão e todo o seu amor e carinho que ele tinha por essa igreja. Essa igreja vem se tornar uma das igrejas mais importantes de quase todo o ministério de Paulo. Essa igreja era uma igreja amorosa, uma igreja que se preocupava com a vida do apóstolo, independente da cidade que o apóstolo estava. Mandava pessoas para saber como Paulo estava, enviava donativos. É um espelho de uma igreja de Deus, um espelho de uma igreja que visa ajudar e contribuir para o progresso do Evangelho. E o curioso é que para a gente poder, vamos dizer assim, começar a entender o início dessa história de amor entre Paulo e a igreja de Filipos, a gente precisa voltar um pouquinho e fazer a leitura lá no livro de Atos, no capítulo de número 16, para ser específico a partir do verso de número 6, que naquele contexto Paulo tinha um forte desejo de pregar o Evangelho do Senhor na Ásia. Porém, o verso de número 6 de Atos 16 diz que ele, impedido pelo Espírito Santo, ele não foi. No verso de número 9, um varão macedônio aparece a Paulo e diz: Vem até a Macedônia e ajuda-nos. Homem obediente que é, temente e entendedor da supremacia vontade de Deus, da suprema vontade de Deus, Paulo, ele diz no verso de número 10 que exatamente no mesmo instante eles deram ouvidos. Não tem como a gente ler uma história como essa, né? O desejo que Paulo tinha de pregar na Ásia, e depois sem pedido pelo Espírito Santo, a gente não lembrar do que está escrito em Provérbios 16:1, que o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, vem da boca do Senhor. E assim Paulo, homem temente, veio para a região da Macedônia, e para ser mais específico, ele fundou a primeira igreja da Europa em Filipos, e foi essa igreja. E quando Paulo ele começa a carta a Filipenses, ele começa relatando com as saudações a toda aquela igreja e começa com uma oração muito fervorosa, a partir do verso de número 3, dizendo: Dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós. E olha que as recordações do apóstolo Paulo não eram lá só recordações boas. Paulo em Filipos, ele foi preso, ele foi espancado. O apóstolo Paulo, uma das cadeias, quando você estuda sobre as prisões naquela época, existiam 3 tipos de prisões. Uma que era a prisão livre, onde o apóstolo podia até receber visita. Uma segunda prisão, que era um cárcere, porém a pessoa não ficava algemada, ficava livre dentro do cárcere. E uma pior, que era chamada de interora. E é uma prisão interior, que também está lá em Atos 16, você vai ver. E essa prisão interior, que foi onde o apóstolo Paulo e Silas, após terem sido açoitados, ficaram presos. Para cunho de sabedoria da gente, para conhecimento da gente, essa prisão era uma prisão terrível, porque era espécie de um calabouço, e Paulo ficava com as mãos acorrentadas à frente e os pés acorrentados. Então, qualquer tipo de movimento provocava muita dor. Então, quando o apóstolo chega nesse verso de número 12, ele fala: as coisas que me aconteceram. Ele diz que muitas coisas, não só as coisas boas, mas as prisões, as cadeias. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre o que Paulo passou, sobre todo o seu ministério, em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, do verso de número 16 a 33, relata coisas que Paulo passou. Paulo, na sua conversão, Paulo ele foi perseguido em Damasco. Paulo ele foi apedrejado, arrastado pelo meio da cidade de Listra e foi dado como morto. O Paulo foi picado por uma cobra em Malta. Paulo passou sede, passou fome, naufrágio. Então, quando ele diz aqui no verso de número 12, quero ainda cientificar-vos de que coisas me aconteceram, antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo estava querendo mostrar que
ele entendia que mesmo com todas essas dificuldades, o corpo dele é uma mera matéria. Paulo está querendo mostrar que ele não se importa com as dores, a fome, a necessidade que ele passou, toda a dificuldade que o apóstolo passou, porque ele confiava no poder soberano. E se você continua a leitura desse mesmo capítulo de número 1, você vai ver que no verso 14 tem um resultado disso. Os irmãos, pelas algemas de Paulo, pelas cadeias de Paulo, os irmãos começaram a pregar a palavra de Deus de forma mais audaciosa, mais ousados para pregar o evangelho. E Paulo, ele finaliza esse capítulo, né, a partir do verso 19, dizendo que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Um amor tão grande e tão singelo que nós podemos ver esse relacionamento de amor que Paulo tinha à igreja de Filipenses. Meus irmãos, e nessa manhã, Deus quer despertar isso no nosso coração. Nunca na história de toda a igreja, nunca na história da igreja, circunstâncias adversas, perseguições, provações foram motivos de parar o evangelho. Porque ainda que Paulo, não podemos esquecer, nesse contexto estivesse acorrentado, a palavra de Deus ela estava livre, a palavra de Deus ela não estava algemada junto com Paulo. E assim, se você ler essa história, você vai ver que Lídia foi salva em Jesus, no livro de Filipenses. Se você for ver, o carcereiro, né, quando Paulo e Silas estavam na prisão, ele também se converte e a palavra de Deus ela alcança esses corações. E é isso que é a mensagem que Deus quer dizer. Não depende da situação que nós estamos vivendo, não depende da circunstância, por mais que estejamos num isolamento, estejamos distanciados, estejamos passando por um momento que a igreja não pode estar junto, se abraçando, mas as orações de vocês estão livres, vocês têm liberdade para orar, vocês têm liberdade para meditar e conhecer, para que essa palavra, como hoje chegou até as nossas mãos, por sangue de homens que foi derramado, hoje você também tem a oportunidade de poder se dedicar e meditar, e independente da circunstância, falar como Paulo falou, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Não olhar para o seu passado com tristeza, não olhar, mas entender que Cristo usou a sua vida para que você pudesse ser um instrumento dele a pregar o Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais esse ensinamento e nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque a Sua palavra chegou até nós e hoje nós somos Teus instrumentos a podermos, ó Deus, levar o Teu Evangelho e que olhemos para nossas circunstâncias difíceis, sim, mas tão com lamúria, com autocomiseráveis, mas Pai, podendo entender que tudo que nós passamos serviu de amadurecimento para que cresçamos contigo, cresçamos com o Senhor e possamos entender a sua soberania sobre as nossas vidas. Entendemos que nós conhecemos e entendemos o Evangelho quando a proclamação da Tua palavra está à frente da nossa liberdade. A proclamação do Seu Evangelho está à frente daquilo que eu almejo e planejo para a minha vida. Ó Pai, que assim seja com a nossa igreja, que possamos tomar o exemplo dessa igreja de Filipos. É o que como igreja nós oramos nesse momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.